Bom, é o seguinte, agora é uma pergunta até um tanto quanto dentro do sistema que a gente vive aqui em relação às empresas de transportes, né? Olha, a pergunta é a seguinte: o poder e a tarefa de um vereador, né, ele passa pela esfera de implantar também, de fato, ações para que uma outra empresa de transporte público concorrente com o atual Trampolim, ou, entre aspas, ex-Viação Rio-Grandense, já que o monopólio continua para uma só empresa, venhamos a ter realmente uma concorrente nessa linha, porque, enfim, a gente só vê o monopólio continuar, é uma única empresa, e o caos no transporte público de Macaíba realmente só avança e não se resolve. Você vê em ferramentas legais o poder de um vereador para tomar ação realmente para isso. É possível isso ou não depende do vereador? Olha, depende muito do vereador, essa mobilização dos atores sociais para que se resolva o problema. O vereador, infelizmente, ele não consegue quebrar o monopólio, porque o monopólio que hoje pertence à Trampolim, só quem pode quebrá-lo é o DER, o governo do estado, fazendo a licitação do transporte público. Então é uma situação que depende do governo do estado, não é do município? Depende do governo do estado, mas se o município mobilizar os atores sociais, o DER, que é de responsabilidade do governo do estado, os outros atores sociais como os usuários do transporte público, e demais setores da sociedade, para que em audiência pública a gente possa discutir a necessidade da concorrência, ou seja, uma outra empresa de transporte operando na cidade, para dar mais fluxo e melhorar a mobilidade social urbana das pessoas que vão a Natal, seja pela BR-101, pela 226, por São Gonçalo do Amarante, seria uma tarefa importante. Então, é tarefa do parlamento nesse sentido. Então o vereador ele pode idealizar uma ação, ele convocar a comunidade a apoiá-lo, com isso ele vai ter uma pressão dentro da Câmara, outros obviamente que são prestadores de responsabilidade do povo que o elegeu, então podem tomar partido também, isso vai criando uma ramificação, chega até o prefeito e depois vira uma grande onda, né, de uma fortaleza assim de energia e pode, enfim, bater lá na porta do órgão estadual, quer dizer, é mais ou menos por aí, pelo que eu entendi? Isso mesmo, você traçou o caminho correto. Nós iremos colocar um requerimento na primeira semana do exercício parlamentar para que a gente convoque o DER, provoque o executivo, né, e a sociedade para juntos sentarmos e dialogarmos quanto o poder legislativo com as forças municipais e o governo do estado através do DER para que analise essa proposta, essa ideia de quebra do monopólio para beneficiar a população que não aguenta mais pagar um preço tão caro para poder... e o serviço que ele não é realmente legal. A gente vê Parnamirim tem praticamente todo o alfabeto, do A a Z, a letra Z. Macaíba é a letra M, G e I, se eu não me engano. Aí tem alguns ônibusinhos pequenos que eles botam para os bairros, mas eu diria que melhorou um pouco, reconhecendo, mas caramba, o fluxo Natal-Macaíba é muito penalizado. Isso. Pensar a mobilidade social urbana é pensar justamente na dinâmica de um serviço de transporte de qualidade. Então, pensar nessa dinâmica é justamente preparar, diante do novo legislativo e executivo municipal, as estruturas para que isso possa verdadeiramente acontecer. Ok. Agora, uma pergunta bastante curiosa também, aquela questão de voltar no tempo, né? Uma professora que marcou você, tá? E isso atravessa as séries. Pode ser da primeira série, da segunda, do 8º ano, ou sei lá, do 3º ano do 2º grau. Uma professora que marcou e um professor também. E por quê? Agora uma colocação aqui minha, particular. Vale assuntos também não legais, né? Coisa assim, bem pesada, a traquinagem. Mas enfim, uma professora e um professor que marcou você, diz aí. As duas são muito positivas. Eu destaco uma professora muito querida minha, lá do terceira a quarta série. O nome dela? Você me pegou agora, acabei de esquecer o nome da professora. Você estava em que escola nessa época? Eu estudava lá no Francisco Genival. Fica onde essa Ficava escola? no final da Rua do Vilar. Nossa, certo? Longe, muito longe. Mas enfim, por que marcou? O nome dela na ponta da língua, mas não tá saindo agora. Porque toda vez ela dizia assim: Cícero, tudo que você quiser você vai conquistar. Terminava a aula dela e ela me deu seu caderno. Aí ela fazia 4, 5 contas de matemática
né? E eu sempre respondia, e ela dizia, tire a prova das operações. Eu fazia assim, olha, tudo que você quiser você vai conquistar, né? É uma pessoa fantástica que... Passava uma energia muito forte, né? E ela me dava essa alegria positiva, né? Sim. De ver sempre que o estudo era alternativo. E o professor? E o professor aí eu consigo lembrar muito bem também, que é mais recente, professor Dutra, da Escola Agrícola do Jundiaí. Você tem agronomia também, né? Isso. Quando, da minha passagem lá pela Escola Agrícola do Jundiaí, ele sempre dizia assim, Cícero, coloque sempre à disposição tudo aquilo que você aprendeu. Porque o conhecimento ele só é válido, só é importante Quando você pratica. Quando você pratica. E mais ainda, né, quando você coloca à disposição das pessoas. Que legal. Bom, sétima e última pergunta, em posição selfie, a gente vai fazer a seguir.